Olá amigos e amigas sobrevivencialistas, se você sentiu um frio incomum nesses últimos dias, você não está sozinho. O Brasil está vivenciando um cenário climático que desafia as expectativas, mesmo com a presença do El Niño, geralmente associado a ondas de calor e secas em algumas regiões. Este ano, o fenômeno nos trouxe uma surpresa gelada, com quedas bruscas de temperatura que estão batendo recordes históricos. Você sabia que em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, os termômetros chegaram à marca incrível de menos 7,3 graus centígrados em junho? E não foi só lá. Cidades como Delfim Moreira, em Minas Gerais, registraram menos 3 graus, enquanto capitais como Rio de Janeiro e Brasília viram suas menores temperaturas do ano com 11,8 e 8,8 graus centígrados, respectivamente. Uma onda de frio que se espalhou pelo sul, sudeste e até partes do centro-oeste, pegando muitos de surpresa e expondo a vulnerabilidade de nossas casas e abrigos. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar medidas práticas, eficazes e seguras para manter a sua casa ou abrigo aquecido, sem depender de energia elétrica, sem riscos e usando o que você tem à disposição. O que você vai aprender agora pode salvar vidas, inclusive a sua. Essas medidas que eu vou comentar com vocês vão resolver seus problemas com o frio que está bem intenso esse ano. A primeira dica é fechar portas internas e isolar cômodos. Parece óbvio, mas muita gente esquece. Essa é daquelas soluções que os antigos já usavam sem chamar de técnica. Fechar portas dentro de casa é como dividir trincheiras. Você não tenta aquecer o campo inteiro, só onde realmente você está. Cada cômodo fechado reduz o volume de ar que precisa ser aquecido, e isso é ouro em tempo de frio. Pensa num abrigo improvisado. Você nunca faria ele espaçoso demais, correto? Pelo contrário, quanto menor o espaço, mais fácil de manter quente com calor corporal ou de uma vela. A lógica é a mesma em casa. Se você tem uma sala grande e quartos pequenos, isole os quartos e concentre-se neles. Isso reduz o consumo de energia, se houver, e aumenta o conforto térmico. E não esquece de uma coisa muito importante. Ambientes menores também facilitam o uso de mantas térmicas, estufas artesanais, fogareiros controlados e até calor humano em caso de emergência. E outra dica muito lógica, apesar de pouca gente adotar, é vedar portas e janelas. Uma fresta minúscula pode derrubar toda a sua estratégia de aquecimento. O vento que passa ali, mesmo que você nem perceba, suga o calor do ambiente com uma eficiência impressionante. Isso é física pura. Ar quente sobe e escapa, o ar frio entra por baixo. A vedação pode ser feita com o que você tem, não precisa de coisa muito chique não, tá? Pano velho, meia enrolada, cobertor encostado, espuma de colchão cortada, até mesmo sacola plástica amassada pode funcionar. Usa fita adesiva larga, aquelas de 50 mm, se você precisar fixar com muita velocidade, mais rápido. E mais uma dica prática, use uma vela ou incenso aceso próximo às janelas e portas. Se a chama oscilar, a entrada de vento. Onde balançar, você é só vedar, é só colocar uma fita. Faça com que o vento simplesmente não entre na sua casa. E por falar em vento, viu, Voz da Consciência, eu acabei lembrando, você não contava que eu ia conversar com você hoje, né? Ela tá sem microfone hoje. Eu acabei lembrando daquele comercial das casas pernambucanas que não adianta bater, eu não deixo você entrar. Então, vamos colocar um pedacinho para vocês darem uma olhadinha aqui. Vamos pro próximo item. Deixe o seu like, comentário, compartilhe o vídeo, você também acione as notificações em todas e se inscreva aqui no canal. Vamos em outra dica para deixar sua casa bem quentinha, isolamento do piso. Quem vive em casa térrea, sem forro ou em regiões de clima úmido sabe que o frio vindo de baixo é trágico, né? O piso rouba calor como um ladrão silencioso. Tapetes felpudos, pedaços de carpetes, pedaços de papelão grosso e até caixas abertas com o lado de papelão voltado para cima funcionam como uma barreira de isolamento térmico. EVA é aqueles que usam em academia, vocês sabem qual que é, né? Também é excelente para isso. Se você tiver pets, proteja a área onde eles dormem. Os animais também sofrem com o frio do piso e pode adoecer. E para quem dorme no chão, coloca primeiro um plástico, depois papelão e só então o cobertor ou senão o colchão. Senão você vai passar muito apurado. Existe, bem baratinho no Mercado Livre, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, uns isolantes térmicos de EVA, que eles são finos, mas são muito eficazes. Já me livraram de frios bem intensos na Serra da Mantiqueira, na Serra da Canastra e em outros lugares também. Fiquem atentos com o piso, tanto para vocês como para os seus animais de estimação. É importante vocês se precaverem e vocês não pegarem essa friagem que vem de baixo para cima. Outra questão muito importante são as paredes. Isolamento de paredes frias você tem que prestar atenção, né? Paredes externas sem isolamento térmico funcionam como um dissipador de calor, gente. É como tentar manter água quente num copo de metal no inverno. Não vai adiantar, não vai funcionar. Use qualquer material disponível. Colchas antigas,
lençóis de flanela, cobertores pesados e até mesmo folhas de isopor recicladas que você encontra em embalagens. Fixa ela com taxinha, com fita e até com móveis encostados. Essa técnica pode reduzir até 30% a perda de calor em um cômodo, especialmente se a parede dá para o sul, onde o sol não bate direto. Essas precauções são para você ter uma casa mais aquecida. Nós não podemos, com a atual situação que nós temos de meteorologia, das temperaturas caindo a todo momento, bobear. De repente você está num ambiente bem aconchegante, quando chega de manhã você acorda, está com o nariz congelado. E tudo isso é muito lógico, mas é sério, muita gente esquece. Abrir a casa de manhã e fechar antes de esfriar é muito básico. Essa sabedoria popular nunca falha, gente. Você abre a casa quando o galo canta e fecha quando o sol se esconde. É simples de tudo. Abre tudo no início do dia, ventila, seca a umidade acumulada da noite e permite que a luz solar entre. Isso evita mofo, renova o oxigênio e aquece os objetos da casa naturalmente. Mas o segredo está em fechar antes do frio chegar. Se você esperar demais, o ar frio vai invadir. Fecha o tempo certo e você tranca o calor dentro. É simples. Você deixa a casa aquecer, deixa o ar aquecer. Quando começar a esfriar, existe uma inversão térmica, o ar quente vai querer subir, aí você tranca, o ar frio não vai entrar e você vai ter a casa muito mais cômoda, muito mais quentinha para você e para o seu pessoal. Para complementar a ideia anterior, você deixa o sol entrar durante o dia. É outra dica, o sol é a estufa natural que Deus nos deu, gente. É gratuito, confiável e, se aproveitado corretamente, muda absolutamente tudo. Abre as cortinas, remova obstáculos das janelas e, se possível, posicione espelhos ou objetos metálicos para refletir a luz solar para dentro. Esse truque pode multiplicar o efeito térmico. Parece besteira, mas é sério. Lembre-se que superfícies escuras absorvem mais calor. Tapetes, sofás ou mantas escuras na zona de incidência solar ajuda a capturar esse calor e liberá-lo lentamente durante a noite. São coisas muito simples, são coisas básicas, mas é sério, pouca gente aplica. E agora uma dica muito valiosa e bem barata, que é usar plástico bolha nas janelas. Essa é uma gambiarra bem antiga que virou dica técnica. O plástico bolha funciona como uma janela térmica de pobre, gente. Ele cria uma camada de ar entre o vidro e o ambiente interno. Ele retarda a troca de calor. Basta você borrifar água no vidro e pressionar o plástico bolha bem devagarinho que ele vai prender, ele não precisa cola, ele gruda. Você pode também usar papel alumínio, mas aí perde a entrada de luz. O plástico bolha é perfeito para manter a iluminação natural e bloquear o frio. Eu já experimentei isso aí várias vezes, funciona de verdade, é bem prático e tem mais, você não precisa ficar jogando água toda hora não, tá? Depois que ele seca, ele cria um vácuo ali e depois ele não sai mais, só se você arrancar, igual faz o insufilme no carro, é a mesma coisa, com a vantagem de como ele normalmente é transparente, faz o favor de arrumar plástico bolha, né, o plástico bolha transparente, você tem a incidência de luz, então você não perde o calor e você não deixa o frio entrar. E com a previsão de redução de 10 graus na temperatura, você pode se recolher em um cômodo pequeno. Antigamente, em noites geladas, famílias inteiras dormiam na cozinha perto do fogão a lenha. Inclusive meu avô, eu aprendi isso com meu avô. Hoje o conceito continua. Se você está com muito frio, concentra o pessoal num cômodo só. Fecha todas as portas, isola as frestas e use todos os recursos ali. Calor humano, cobertas, velas, lâmpadas quentes, transforma aquele espaço em um refúgio térmico. Se possível, escolhe um cômodo sem janela ou com janelas pequenas para evitar perdas de calor. Quartos internos são ideais para isso. Sabe aquele quartinho que é da costura, né? Aquele quartinho da despensa, etc. Coloca tudo para fora porque aí vai ficar tudo conservado com frio e você cai para dentro nesse quartinho, deixa tudo bem isoladinho que vai ficar bem quentinho. Lembra de deixar alguma respiração, alguma troca de ar, porque você lembra, por favor, que você tem que respirar, beleza? Fora isso, um cômodo pequeno com várias pessoas é bem legal nesse frio. E complementando a dica anterior, reunir várias pessoas no mesmo cômodo é realmente estratégico. Em uma sala pequena com 5 pessoas, você já tem aproximadamente 500 watts de calor natural, tá? Isso equivale a um aquecedor pequeno, portátil, funcionando o tempo inteiro e gastando sua energia. Além disso, o calor emocional também importa, gente. Estar em grupo reduz a sensação de isolamento, de tristeza e ajuda a manter a moral em situações difíceis. Essa é uma estratégia típica de abrigos emergenciais e sempre funcionou. É por isso que nós temos uma incidência grande de pessoas que incidem contra a sua vida em países nórdicos, por
por exemplo, tá? O pessoal fica muito isolado, fica com frio e aí a moral cai. Sabe aquele ditado de que mente vazia é oficina do diabo, né? Então, junta lá, junta com o pessoal. Se você não gosta, fica de costas, não tem problema, mas deixa todo mundo junto, valeu? Lembra daquele monte de tranqueira que você tem parado? O lance agora é aproveitar materiais guardados. É hora de você pensar como um verdadeiro sobrevivencialista. O que está parado que pode virar solução? Caixa de papelão, coberta rasgada, sacola plástica, camiseta velha, tudo pode ser convertido em isolamento, vedação ou se não um reforço térmico. Meias pode se transformar em luvas improvisadas. Blusas velhas viram cobras de porta. Aquele negócio que você coloca embaixo no batente para poder não entrar frio, né? Criatividade aqui é sobrevivência, gente. Não adianta ficar com coisinha. Aí você deixa para poder ser chique quando tiver alguém, tá? Quando você estiver sozinho, sua família, começa a improvisar, põe camiseta em buraco onde estava entrando vento, faz como eu falei agora há pouco, aquelas cobras de porta para colocar embaixo da porta para não entrar vento de fora, inventa, dá um jeito, tira tudo que está parado dentro do armário, faz funcionar que fica muito mais simples. E agora um negócio bem curioso, você coloca lâmpadas com tom quente de 2.700 a 3.000 kelvins. Não é só calor físico que aquece, o calor visual também influencia. É aqui, ó. Ambientes com lâmpadas de cor âmbar ou amarelada transmitem uma sensação de conforto e segurança. São as mesmas usadas em restaurantes, chalés e cabanas de montanha. Já o branco frio, ele dá uma sensação de hospital, tá? Troca a lâmpada, que é barato, rápido e muda completamente a percepção do ambiente. E da mesma forma, a temperatura. Você fica mais ativo, você fica mais disposto, você fica com a sensação de estar num lugar mais aconchegante. Isso vai melhorar muito a sua atividade, a sua sensação e também a sua parte emocional, que é muito importante nesses momentos de frio. Como eu falei agora há pouco para vocês, estão prevendo de baixar mais 10 graus a temperatura em alguns lugares. Quer ver uma coisa que pouca gente presta atenção? É o cuidado com os pés úmidos. Pé gelado, corpo gelado. E quando eles estão úmidos é pior ainda. A água em contato com a pele potencializa a perda de calor por condução e evaporação. Troca as meias ao menor sinal de umidade. Isso aí, inclusive, a gente fala muito quando está em acampamento na selva. Tenha sempre um par extra próximo da cama ou do aquecedor. Se molhou o sapato na rua, nunca guarde com a meia junto. Use jornal dentro para secar o calçado e mantenha os pés longe da umidade. A maior besteira que você faz é você utilizar uma meia uma parte do dia e depois falar, estou com preguiça de tirar, vou dormir com ela. O que vai acontecer é que o suor que você expirou durante o dia, né, que você transpirou, melhor dizendo, durante o dia, vai deixar a meia úmida e vai congelar seu pé à noite. Agora presta atenção no que eu vou falar. Beber líquidos quentes, não alcoólicos, tá bom? Chá de ervas, sopas, caldo de legume, leite morno, todos são remédios naturais contra o frio, gente. Não sei porque que o pessoal insiste em não beber isso. Ingestão de líquido quente ajuda a elevar a temperatura do núcleo do corpo, melhora a circulação e ajuda o organismo a se manter em estado de alerta. Evite bebidas alcoólicas. Apesar de darem a sensação de aquecimento momentâneo, elas causam vasodilatação e no frio pode levar até a hipotermia sem você perceber. Olha que loucura, naquele momento que dá aquele ardor, né, que você toma aquele trem e arde tudo, aqueceu, tô pronto para outra. Só que depois o organismo em si vai reagir contra esse ataque que é a bebida alcoólica. Se você gosta, beleza, eu respeito isso. Eu particularmente não gosto, a Voz da Consciência também, nós não consumimos bebidas alcoólicas. Mas se você gosta, toma cuidado nesse frio. Todo mundo pensa que álcool aquece, mas na verdade pode te dar um problema maior do que você pensa. E para o pessoal que gosta de ficar chique, usa touca, cachecol, luvas e meias dentro de casa. Você pode perder até 10% do calor corporal pela cabeça. A primeira coisa que os soldados fazem em regiões frias é proteger as extremidades. Luvas, toucas, meias são aliados indispensáveis. Mesmo dentro de casa, em dias de muito frio, o uso dessas peças reduz a perda térmica e aumenta o conforto de uma maneira geral, gente. Não adianta ficar com frescurinha porque tá feio, etc. Se tiver cachecol, você usa. Protege a nuca, o pescoço e reduz o risco de resfriados. O segredo está em proteger o núcleo do corpo e as extremidades. Lembra daquele shimag que você comprou para poder ir para a selva, para dar uma de Rambo, etc. e não usa? Usa o shimag, aquela touquinha
de lã que está encostada lá no fundo da gaveta, usa ela porque ela é importante. Como eu falei, você pode perder muito calor pela cabeça. Nos acampamentos, uma das principais preocupações é em manter a cabeça quente. Porque a hipotermia começa por ali. Parece que não, mas quando você está dentro de casa, sem a cabeça protegida, você corre um sério risco de ficar resfriado. Então agora é com vocês, tá legal? Reforça o que você já tem em casa, usa a sua criatividade, ensina essas técnicas para quem mora com vocês e principalmente não subestime o frio. Ele é silencioso, sorrateiro e cobra caro de quem vacila. Eu só tô assim meio à vontade porque tem 50 mil watts de luz aqui em cima de mim para poder fazer esse vídeo para vocês, tá? A casa já está vedada, já fiz aquela técnica de deixar o ar quente entrar e vedar quando o frio chegar mais à noite. Tudo que eu falei aqui para vocês eu aplico sempre aqui em casa. E é por isso que eu tenho a liberdade de fazer o vídeo e manter aqui o nosso uniforme. Se não fosse isso, eu já estaria tremendo aqui dentro de frio, porque não tá fácil sustentar esse frio. Tomem cuidado, cuidem das crianças, cuidem dos animais, cuidem dos idosos, porque o frio desse ano não vai ser brincadeira. E nesse vídeo aqui, você vai ver tudo que os governos pensam e não falam para você.